pergunta faz leva a um direcionamento, tá? Bom, vamos começar. Métodos de treinamento, né? Então, não estou falando de musculação, tá? Vou falar de métodos de treinamento que fogem da sala de musculação. Então, aqui eu vou falar de métodos contínuos. Então, isso serve para corrida de rua, ciclismo, natação, qualquer modalidade cíclica, individual ou coletiva, né, você pode usar, e até modalidades acíclicas, como lutas, né, você pode usar esses métodos de treinamento que a gente vai ver aqui então. Bom, métodos de treinamento a gente tem várias, né? Método de treinamento contínuo é apenas um dos métodos que a gente tem. Então a gente tem métodos de treinamento contínuo, métodos de treinamento intervalado, métodos de treinamento em circuito. Então são três grandes grupos de métodos de treinamento. Tá? O circuito tem três abordagens distintas. O intervalado tem uma infinita quantidade de métodos preconizados. Então tem ali um grande número de variantes. Na verdade, são 4 grandes grupos de treinamento intervalados, mas tem professores que bagunçam toda essa ideia e acabam oferecendo um método novo de treinamento intervalado de alta intensidade. Então, você tem 4 grupos dos de alta intensidade, mais 2 grupos, que é o de baixa e moderada intensidade, e os métodos de treinamento contínuo. E aí, o método de treinamento contínuo, ele pode ser linear, parcelado ou progressivo, né? Então, eu posso fazer um treinamento contínuo que é contínuo, como o próprio nome diz, né? Então, eu começo a treinar, fiz o meu aquecimento, começo a correr e vou correndo até o final do meu treinamento, né? Naquele ritmo, naquela velocidade, né? Naquela intensidade. Eu posso fazer o treinamento contínuo progressivo. Eu começo caminhando, começo a trotar, depois eu aumento a velocidade e termino com um tiro, por exemplo, em altíssima velocidade. Progredi a carga ao longo do meu treino. E eu posso fazer o treinamento contínuo ainda parcelado, né? Eu faço 10 minutos aqui de corrida contínua numa determinada velocidade, vou ali, faço uma musculação, levantamento de peso qualquer, volto, faço mais 10 minutos de treinamento contínuo, uma corrida, por exemplo, volto lá e faço mais uns 2, 3 exercícios de musculação, volto, faço mais 10 minutos de treinamento contínuo, e eu parcelei, por exemplo, 30 minutos de corrida, eu parcelei 10, 10 e 10, eu parcelei ele em 3 blocos, né? Eu posso fazer dessa forma. Então, pode ser parcelado, pode ser progressivo, pode ser contínuo, como o próprio nome diz. Independente da forma como eu vou fazer o contínuo, né, ele vai continuar sendo aeróbio. Então, é um dos meios de preparação física que a gente tem, né? E esses métodos contínuos, a gente deve usá-los no início de um trabalho de preparação física, tá? Então, são métodos que têm um volume grande de treinamento, né? Eu vou priorizar o tempo de corrida, o tempo de pedal, o tempo de nado, né? Eu vou falar de corrida, mas você já está entendendo que eu posso usar com qualquer esporte, né? Qualquer modalidade, cíclica, individual, coletiva e até acíclica. Eu posso usar ele assim, eu posso trabalhar com o tempo ou posso trabalhar com a distância também. Eu controlo o volume com a distância percorrida. Então, essa semana nós vamos correr 70 quilômetros. E aí eu começo a montar o treino para que essa semana, ao final dela, a gente possa, então, completar 70 quilômetros de corrida. E como
é uma modalidade, é um meio de preparação que usa bastante o volume de trabalho, né? Não prioriza a intensidade, eu vou usar ela no início de uma preparação física. Então, se eu fizer aqui um quadro de periodização, né? Falar que aqui é janeiro e falar que aqui é dezembro, no finzinho eu vou descansar, vou para a transição, tem um período que é chamado de competição, que eu atinjo o ápice do meu rendimento, do meu desempenho, e todo esse outro período que sobra aqui é chamado de preparação física. Tá? Essa preparação física, pessoal, ela é dividida em duas fases, tá? Ela é dividida em uma fase básica e uma fase específica, que é justamente onde eu tenho um aumento da intensidade. Então, aqui na fase básica de preparação física, eu tenho um alto volume, tá? E eu tenho uma baixa intensidade de trabalho. À medida que eu passo para a minha fase específica da preparação, o meu volume diminui e eu aumento a intensidade. Né? E aí sim, né, durante toda essa preparação física, eu consigo aumentar o meu desempenho para chegar aqui nesse período de competição e eu estar no meu ápice de rendimento, onde eu vou manter a minha forma. Eu não tenho objetivo, né, no período competitivo de aumentar a minha forma física, de melhorar a minha forma física. O período competitivo é manutenção da forma física. Então, já que eu estou falando de métodos contínuos, eu vou trabalhar com ele na fase inicial da preparação física de um indivíduo. Aí, quando eu aumentar a intensidade, passar para os treinamentos de alta intensidade, aí eu vou estar entrando na minha fase o quê? Específica de preparação física, né? Então, eu deixei... Opa, cadê o trem? Perdi onde está o meu slide. Está aqui. Eu estava no slide, o bestão. Então, como a própria teoria do treinamento diz para a gente, né? Na fase básica da preparação física, que é onde você dá ênfase no volume de treinamento, né? Você dá preferência pelos métodos contínuos, né? Ou fracionados, com a carga dividida em módulos, tá? E na hora que você passar para a específica, que aumenta a intensidade de trabalho, né, você dá preferência para os métodos intervalados e os métodos em circuitos específicos. Tá? Bom, é assim. Para que serve um treinamento contínuo? Né? Para que eu vou aplicar um treinamento contínuo? Né? Ele serve para desenvolver a parte cardiovascular respiratória do indivíduo. Né? Então, se eu pego um indivíduo que está no início da preparação física dele, que não tem nada de fisiológico preparado, né, evoluído, e eu aplicar um treinamento intervalado de alta intensidade, ele pode até conseguir terminar o treinamento que você prescrever, tá bom? Mas ele vai sofrer com alguns processos fisiológicos ainda não evoluídos, né? Então, esse trabalho de movimentação contínua, né, que a gente faz com esses treinos contínuos, né, tipo uma corrida de 30 minutos na esteira, uma corrida em volta do parque, uma caminhada em volta do parque por, sei lá, meia hora, uma hora, o objetivo dela é isso, né? É promover adaptações fisiológicas no corpo do nosso aluno, para que ele possa, então, desenvolver a parte cardiovascular e respiratória. Tá? Então, eu posso fazer essa opção, né, que é bem-vinda para que isso aconteça. E como eu vou fazer um trabalho contínuo, de baixa ou moderada intensidade, o objetivo principal desse método de treinamento
ou qualquer método dentro da variável contínua, né? Desculpa, pessoal, a noite foi tensa aqui. Só dormi por 2 horas e a garganta já... Então, eu vou desenvolver nesse aluno, né, ou com esse método de treinamento para qualquer indivíduo, eu vou desenvolver resistência aeróbia. Eu vou melhorar a capacidade desse indivíduo em absorver oxigênio. Eu vou melhorar a frequência cardíaca dele. E melhorar a resistência muscular geral do corpo dele. Então, os músculos não estão bem trabalhados, estão fazendo esse tipo de trabalho, né? A gente consegue melhorar a resistência muscular desse indivíduo. E ensinar o sistema fisiológico dele a produzir energia, né? Com com a maior quantidade de substrato energético que ele tem no corpo, que é a gordura. Então, é um trabalho em que durante o treinamento você utiliza muito ácido graxo, que sofre beta-oxidação, para que ocorra a formação de ATP. Aí esse ATP é quebrado e libera energia para essa pessoa continuar fazendo a sua caminhada contínua, a sua corrida contínua. Então é um método que gasta gordura, gasta ácido graxo durante o trabalho. Diferente da musculação, né? A musculação, eu gasto primário de energia. Já uma caminhada, uma corrida contínua, gasta ácido graxo como principal fonte de energia. E economiza o glicogênio muscular, né? Então, eu fico guardando o glicogênio ali. Então, fazer uma caminhadinha, uma corridinha moderada, contínua, aumenta o cortisol, né? Aumenta a liberação de cortisol, o hormônio ali do estresse, né? Que o pessoal chama. Então, aumenta a taxa de cortisol. Com isso, há um bloqueio de entrada de glicose dentro da nossa célula muscular, mantendo a minha glicemia estabilizada. E aí eu vou consumir ácido graxo como fonte de energia. E o ácido graxo ele é mobilizado do adipócito, né, que reduz a sua resistência com o tempo de treinamento, e libera ácido graxo para a minha célula muscular para ela produzir, então, energia. Né? Então, esse tipo de trabalho reduz o meu percentual de gordura, porque reduz a resistência do meu adipócito em liberar ácido graxo. Adipócitos são as células de gordura, né? As células que armazenam gordura que ficam localizadas no meu tecido adiposo, né? No meu tecido subcutâneo, tá? E aí, esse adipócito libera o ácido graxo na minha corrente sanguínea, e como eu estou com a taxa de cortisol um pouco mais elevada, ocorre um bloqueio da entrada de glicose para dentro da célula, e esse ácido graxo que foi liberado entra dentro da minha célula muscular para que ocorra, então, a produção de energia necessária para continuar fazendo o trabalho. Tá? Borginho, Pode falar. esse trabalho também em baixa intensidade auxilia no uso do lactato também, para que o corpo consiga produzir, consiga absorver mais rápido e retransformar esse lactato em matéria, em ATP? Se eu tiver uma alta taxa de produção de lactato, sim. Porque tudo que eu faço produz lactato, né? Só que esse lactato é rapidamente removido da corrente sanguínea. Né? É rapidamente removido do meu sangue. Então, como que ele é removido? Ele é oxidado, né? Ele é usado como fonte primária de combustível para o trabalho cardíaco, por exemplo, e ele é convertido em glicogênio. Né? Então, quando eu faço esse trabalho, por exemplo, eu fiz uma musculação pesada agora, né? Fiz uma musculação muito pesada, então eu tenho muito lactato liberado nesse treinamento meu, né? Um treino anaeróbio, lático, bem forte. E a minha concentração de lactato ela está alta. Eu vou demorar, agora que eu acabei a musculação, eu vou demorar umas 2 horas, umas 2 horas e meia, para remover completamente esse lactato que foi formado desse meu treino de musculação. Mas, Roberto, se eu fizer uma atividade de baixa intensidade,
por 15 a no máximo 30 minutos. Na hora que eu terminar minha atividade de uns 30 minutos, eu já removi todo o ácido lático, todo o lactato que foi formado ali, que está circulando no meu sangue. Né? Ele foi oxidado. Já foi usado como fonte de energia, ou então levado lá para o fígado, para entrar no ciclo de Cori, e o lactato ser formado glicogênio e ser armazenado no próprio fígado, como glicogênio hepático, que quando ele estiver mais saturado, ele joga no músculo de novo e armazena como glicogênio muscular. Né? Então esse exercício ele é importante sim para isso. Né? Mas ele não vai usar o lactato naquele momento como fonte de energia, se eu estiver começando agora um treino aeróbio de baixa intensidade. Porque a quantidade de lactato formada ela é pequena. Então não tenho essa necessidade toda, né, de usar ele como fonte de energia. Qual a minha fonte de energia primária? Gordura. Né? A primária para tudo é o carboidrato, é a glicose. Né? A gente fala lá na fisiologia do exercício que a gordura só queima na chama do carboidrato. Então, quando eu começo a fazer, eu vou começar um treino agora, vou começar a fazer uma caminhada. Aí eu saio caminhando, primeiro substrato energético que eu uso é a glicose. Então a glicose começa a ser queimada. Quando a minha taxa de glicose no sangue começa a cair, meu corpo faz assim, opa, peraí, a glicemia desse cara vai baixar, ele vai ter uma hipoglicemia. Como o exercício é de baixa intensidade, o meu corpo pega o carboidrato que está vindo aqui e faz assim, ó, uou, deixa eu fazer um gráfico aqui para você entender isso. Que eu não sei para que lado que eu estou fazendo o movimento aqui, que jeito que você está me vendo. Então, se eu pensar dessa forma, né, então tem um gráfico aqui de substrato energético que eu vou falar aqui por tempo de treinamento, né, e aqui o substrato, quantidade, concentração de substrato. Então, se eu pensar na gordura, né, eu vou começar o exercício, então eu começo aqui um carboidrato de forma alta, depois o carboidrato cai. Tá? Carboidrato de azul aqui. Carboidrato. E a gordura está lá embaixo, e aí a gordura sobe. Então, se eu estiver fazendo um exercício de baixa intensidade, né, então aqui, ácido graxo. Escrever com D é muito ruim. Quando é que isso vai acontecer, Borginho? Ali em torno de 20 minutos, 30 minutos no máximo. Tá? Por isso que o indivíduo vai fazer uma atividade aeróbica de baixa intensidade, ele tem que fazer por mais tempo. E não fazer por 15 minutos, 20 minutos. Eu tenho que fazer ela por 30 minutos, 60 minutos, uma atividade aeróbica de baixa intensidade. Para quê? Para dar tempo do meu organismo fazer essa inversão de valores de substrato energético. Né? Que aí eu vou passar a priorizar a queima dos ácidos graxos. E quando o carboidrato começa a cair, meu corpo vai lá e faz assim, ó, opa, chega de gastar carboidrato. Então ele vai manter o carboidrato na minha corrente sanguínea, abaixando o consumo de carboidrato e elevando o consumo de gordura. No momento. No momento. Então, quando eu estou fazendo uma caminhada no areião, por 1 hora, que é que o médico fala para o indivíduo, né? Você está com triglicéride alto. Você precisa fazer uma caminhadinha. 1 hora por dia é suficiente. Por quê? Porque a hora que eu jogo esse indivíduo que está com uma taxa de triglicerídeos elevada, triglicerídeos são 3 moléculas de ácido graxo e uma de glicerol. Então, quando eu estou com triglicerídeo alto e eu faço exercício, meu corpo quebra a comunicação dos 3 ácidos graxos com o glicerol vai entrar em outras reações orgânicas e eu vou ter 3 moléculas de ácido graxo livre agora para produzir energia. Então, eu vou abaixar o triglicerídeo desse indivíduo só de fazer exercício. Aí o médico ainda fala para ele assim, você podia parar também o consumo de massa, de carboidrato, né? Você está comendo muito pão, você está comendo muito arroz, muito feijão. Tem que controlar isso. O médico fala isso. Ele não fala para ir no nutricionista. O médico fala isso. Entendeu? Então, se vai no nutricionista, tá com triglicéride alto. Então, vamos comer carboidrato em tal momento. O médico não. Fala pro cara parar de comer pão. Né? É assim, para de comer suas bolachinhas. Você tá comendo muito bolo, né? Tá fazendo muito bolo. De sal. Desse jeito, entendeu? Então, eu preciso desses 20 minutinhos iniciais aí, né, para que eu possa ter uma queda na minha quantidade de consumo de carboidratos, tá? Aí vem algumas ideias, né, mirabolosas, né, do indivíduo, né?
Por exemplo, alguns professores, doutores, PhDeuses, como alguns falam, né? O que ele fala para o indivíduo? Olha, você só pode comer carboidrato até 8 horas da noite, tá? Não, até 6 horas da tarde, né? Até 6 horas da tarde. E aí amanhã cedo você vai fazer exercício, tá bom? Aí o que ele está querendo que o cara faça? A ideia dele é que ele vai ter uma baixa concentração de carboidrato e rapidamente esse carboidrato abaixa. Ele tem pouca gordura mesmo, rapidamente essa gordura sobe. Ele fala que isso vai acontecer com cerca de 10 minutos. Então o meu carboidrato vai continuar abaixo, só que rapidamente o meu corpo vai fazer isso. Isso pode acontecer, mas eu tenho que preparar o meu aluno para que isso aconteça. Não adianta eu falar para ele, é preciso comer carboidrato até 6 da tarde, amanhã você fazer aeróbio em jejum. Se eu preparar meu aluno para isso, e adequando a dieta dele para esse processo, vai funcionar. Caso contrário, não vai funcionar. Meu corpo bloqueia a entrada de glicose, a entrada de ácido graxo na célula e continua usando glicose como fonte de energia. Ele não vai fazer isso de imediato. Eu preciso treinar fisiologicamente o meu aluno para que isso aconteça. Né? Então ele tem que primeiro acostumar com o treinamento, para depois eu mudar a dieta e o corpo dele falar, opa, tem um pouco carboidrato. Ele vai fazer 1 hora de caminhada, tá? Então já cai o carboidrato ali e já começa a utilizar a gordura. Ele só ativa, só acende a churrasqueira e depois continua queimando. É o exemplo que eu dou da churrasqueira para vocês lá na fisiologia humana, né? Quando eu falo de bioenergética. Nosso corpo é uma churrasqueira. Nós precisamos acender o carvão para fazer o nosso churrasco, né? Eu preciso de brasa. Como é que eu vou fazer a brasa no carvão? Carvão é meu substrato energético ali, é o que vai me dar fogo e eu tenho muito carvão. Tenho um saco de carvão. Aí eu risco fósforo e jogo no carvão. O carvão vai queimar? Não vai. Eu risco a caixa inteira de fósforo e jogo lá dentro. Boto papel no meio do carvão, põe fogo no papel. Vai queimar? O papel queima, o carvão faz apaga. Pode meter secador de cabelo, ventilador, turbina de avião, que aquele carvão não vai pegar fogo. O que eu tenho que fazer? Jogar um óleo naquele carvão, jogar um álcool naquele carvão. Aí sim, qual é o combustível principal? O óleo, o álcool. Aí eu pego o fogo e taco no álcool, o álcool explode. Aí ele queima, vai acabando, e aí o carvão faz o quê? Pega o fogo. Nosso corpo também é uma churrasqueira. Eu tenho muita gordura. Meu carvãozinho tá aqui, ó, muita gordura, muita mesmo. Mas a gordura por si só, ela não queima sozinha. Se eu tiver em jejum e começar a fazer exercício, eu vou lá e dar umas queimadinhas numa gordura lá e meu corpo volta a queimar carboidrato. Então o que eu tenho que fazer? Queimar o carboidrato primeiro. Então tem que ter um pouco de carboidrato, um mínimo de carboidrato. Para a hora que eu começar a minha caminhadinha lá em jejum, eu tenho um pouco de carboidrato, para ele explode carboidrato, aí faz o fogo. Aí a gordura vai queimando na chama desse carboidrato. Aí vai embora, você tem muito carvãozinho para queimar aí. Então você pode fazer 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas de exercício que você vai queimar gordura como fonte de energia. Se você mantiver ela de moderada para baixa intensidade. Certo, Alberto? Nesse sentido. Então tem que ter um pouquinho. Eu tenho que ensinar meu corpo a se acender com um pouquinho de carboidrato. Ele não precisa de muito, ele precisa de pouco. Então eu tô lá com muito carboidrato, né? Eu comi, era 10 horas da noite ontem, bati um pratão de macarronada. Aí hoje de manhã eu tô com o quê? Tô com muito carboidrato, né? Tô com muita glicose circulando na minha artéria aqui. Então eu tô com muito carboidrato, meu corpo vai fazer o quê? Vai queimar carboidrato, vai usar carboidrato. Tem muito. Vai lá, Borginho, vai. Pode fazer mais. E economiza minha gordura. Depois de cerca de 20 minutos, ele fala assim, ó, vamos baixar o carboidrato aqui, vamos diminuir a fonte de carboidrato, agora vamos colocar mais gordura, porque, não sei, esse cara vai fazer aqui mais 1 hora, 2 horas de exercício, né? E aí começa a usar a gordura como fonte de energia, tá bom? Sim. E aí, se, Borges, se for fazer uma comparação a longo prazo, né, de pessoas treinadas, né, nesse treinamento contínuo, e pessoas que não são treinadas, já vão fazer um treinamento de alta intensidade, essas pessoas mais treinadas,
ela também vai ter uma melhora nessa capacidade de uso de lactato, dos tamponamentos intracelulares, extracelulares, né? Sim, sim. E isso é É. a importância desse treinamento contínuo, né? Uhum, exatamente. Entendeu por que que a gente não pode endeusar um treinamento X ou Y? Sim, Apesar de sim. eu vender livro de treinamento intervalado, apesar de eu dar curso de treinamento intervalado e falar no meu Instagram só de treinamento intervalado, eu não posso ficar jogando a ideia. Eu tenho uma responsabilidade com a profissão da educação física e a formação de novas pessoas, né? Então eu não posso ficar no meu Instagram falando que o treinamento intervalado é a salvação de todos os processos. Ah, quer emagrecer? Treinamento intervalado de alta intensidade, HIIT que presta. Ah, você quer melhorar o cardio? É HIIT. Você quer melhorar o VO2? É HIIT. Quer melhorar o vascular? É HIIT. Você quer melhorar a inteligência? Faz HIIT. Você quer melhorar a sua parte financeira? Faz HIIT. Você quer ganhar dinheiro? Faz HIIT. Você quer ficar bonito? Faz HIIT. Borginho, quer crescer cabelo? Faz HIIT. Né? Eu tô pegando o HIIT e tracando ele como se fosse um Herbalife da vida, né? Resolve todos os problemas da humanidade. Ah, eu comecei a vender Herbalife porque eu comecei a tomar, eu comecei a ver resultado, eu comecei a vender, eu comecei a vender, comecei a ganhar dinheiro. Agora eu tô rico vendendo Herbalife. Herbalife é a solução da minha vida. E a mesma coisa o cara tá fazendo com HIIT. É o outro fazendo com a musculação. O treinamento funcional não presta para nada. Musculação é que presta. Então, cuidado com esses exageros, né? O treinamento contínuo é uma excelente ferramenta que nós temos de trabalho, né? Uma excelente ferramenta de trabalho, só que a gente tem que aprender a usá-lo. Adianta eu pegar um aluno e ficar lá na academia todos os dias, 30 minutos de esteira para fazer um aquecimento ou a parte de cardio dele pro resto da vida? Não, não adianta. Adianta se for um aluno iniciante, sedentário, obeso, com sobrepeso, hipertenso, diabético, aí resolve. Aí 30 minutinhos de esteira ali resolve por muito tempo. Agora um aluno normal, só está sedentário, com sobrepeso, não tem patologia nenhuma, já está treinado, o cara já está treinado, 30 minutos de esteira não serve para nada. Só aquecer o corpo dele. Né? E eu aqueço com 5 minutos, não preciso de 30 minutos. É um aquecimento geral, aumentar a frequência cardíaca, então tem que pensar nesses aspectos. Né? Então eu vou te mostrar alguns métodos de treinamento aqui que eu uso até hoje com alunos meus. E surtem efeitos. Então você tem que saber o momento de usar, com quem usar, como usar, né? Porque senão o cara só vai decorar Tabata e só HIIT é Tabata. Vamos fazer HIIT. Aí vai o que Tabata, porque é fácil de fazer. Ah, hoje vamos fazer um HIIT. O que nós vamos fazer? Tabata, porque o cara só conhece Tabata como HIIT. Né? Então tem muitos métodos de treinamento intervalado, de moderada, de alta intensidade e contínuos, né? E o contínuo também tem o seu benefício, tá? Então, acho que o que eu falei está aí nesse slide, né, para você. Não sei o que você está vendo aí, mas diminui, então, né, as reservas de triglicerídeo, economiza o glicogênio muscular, aumenta a participação dos ácidos graxos como fonte de energia, né. É fácil para quem faz errado. A Gabriela falou tudo, né. Tabata é um dos mais difíceis, né. O Tabata é um CIT, né, e é muito pesado, né? Você faz ele acima do seu VO2 máximo. Né? Então é acima de 100% do seu VO2 máximo. Então é muito difícil de fazer. Né? Repeated Sprint Training. Um RST. Repeated Sprint Training. Eu vou falar de intervalado aqui, eu vou falar dos grupos de intervalado para vocês depois, tá? Como fazer, para que fazer, qual que é o objetivo. Tem gente que vai fazer Tabata, por exemplo, ou Tabata, né? Ele foi criado para desenvolvimento de velocidade. Então, quando eu quero priorizar a evolução da velocidade de um aluno, eu uso um Tabata. Pois é, inicialmente ele foi feito para ciclistas, né? Inicialmente, ele foi criado para desenvolver velocidade de ciclistas. Posso adaptar ele, usar ele como corredor de rua? Posso. Posso usar ele para um nadador? Posso, porque eu melhoro a velocidade, né, do indivíduo de contração, fazendo o protocolo. Mas inicialmente ele foi feito para ciclistas. Mas hoje você vê na academia personal batendo corda naval falando que está fazendo Tabata. Né? Você pode até fazer o bloquinho lá parecendo Tabata, mas quero ver o aluno que vai sacudir aquela corda naval lá na altíssima velocidade para desenvolver e atingir um VO2 máximo ali.
Então é muita confusão, né, que se faz, né, dos protocolos. E como a Gabriela colocou, né, fácil porque o cara tá fazendo errado. Então ele pega um aluno que não tem o menor condicionamento físico na academia e vai fazer um protocolo desse numa corda naval, né, e aí fala que tá fazendo um protocolo desse. Então complica. Eu prefiro pegar um protocolo contínuo, tranquilo, e colocar meu aluno para fazer. Meu aluno tem muito mais resultado do que ele fazer um treinamento intervalar de alta intensidade sem ter fisiológico preparado para isso. O que eu falo sem ter fisiológico preparado para isso, pessoal? Porque ele não tem ainda uma frequência cardíaca que permita ele chegar numa alta intensidade. Então, logo a frequência cardíaca dele já atingiu o máximo, ele não chegou nem na metade do protocolo, né, e a frequência cardíaca já atingiu o máximo. Ele não tem pressão arterial regulada para fazer esse tipo de trabalho, a pressão arterial dele sobe rapidamente. Ele não tem volume de sangue suficiente para isso acontecer, o volume sistólico dele é baixo, então o coração acelera demais, o débito cardíaco dele vai lá nas tampas rapidamente, né? Então, eu preciso preparar o corpo do meu aluno para isso. E fazer o treinamento contínuo, de baixa, moderada intensidade, ele faz isso, né? Ele promove uma recuperação do organismo dele a padrões normais, né? A padrões desejáveis. Então, quais são os efeitos? Aumenta a capacidade cardíaca do trabalho, né? Reduz a frequência cardíaca de repouso, reduz a pressão arterial do indivíduo, de repouso e de exercício, aumenta o volume sistólico, então em vez de jogar 70 ml de sangue para fora, o cara joga 90, joga 100, tem atletas que têm 110 ml de volume sistólico em repouso, melhora a capacidade do pulmão dele em absorver o oxigênio, tirar o oxigênio do ar que ele está inspirando, consequentemente ele vai ter maior produção de energia aeróbia, que eu tenho mais oxigênio. Esse oxigênio se junta ao hidrogênio e basifica a célula, né, e reduz a acidez celular, a acidose metabólica rapidamente. Aumenta o armazenamento de glicogênio, e aí sim, quando eu vou fazer um HIIT, né, eu vou utilizar muito glicogênio como fonte de energia, para fazer aeróbico, né, o anaeróbico alático, né, que eu vou partir desse processo. Né? Aumenta, olha só que importância, hein? Aumenta o número de capilares funcionais. Aumenta o número de capilares funcionais. Eu irrigo melhor o meu músculo. É como se eu fizesse um desenho tosco aqui, como se fosse meu filho desenhando, porque desenhar com o dedo, né? Então a coxa do indivíduo aqui, o joelho é um cara de batata, a perna do indivíduo aqui e o pé dele aqui. Tá captando meu desenho, né? Olha só os capilares do bichinho aqui, ó. Uma artéria femoral descendo, artéria fibular, artéria tibial. Aí tem uma ou outra ramificação aqui, ó. Uma ou outra arterinha ramificando. Tá? Aí o que o treinamento faz? Aumenta o número de capilares funcionais. Então eu tenho maior irrigação tecidual, mais tecido irrigado, mais vasos sanguíneos nascendo e ramificando, né, do corpo desse indivíduo. Tá captando a ideia? Vascularização. O treinamento contínuo promove essa vascularização, ou seja, aumenta a quantidade de vasos sanguíneos funcionais. Então eu consigo levar mais sangue, mais oxigênio, mais nutrientes a uma maior parte dos tecidos. Talvez você já tenha experimentado em algum momento da sua vida, fazendo uma corrida, que a sua perna começa a coçar. Então você vai correr e começa a coçar a coxa, começa a coçar a perna. Aí você fala assim, tô com alergia do suor, né? Essa coceirinha é justamente a tentativa dos vasos sanguíneos em irrigar esses tecidos que estão sendo utilizados. Aquela atividade ela está acima da capacidade de irrigação tecidual. E fazer um treino funcional é justamente fazer isso com o aluno. Fazer um treino contínuo, de baixa a moderada intensidade, para que funcionalmente os capilares possam nutrir melhor aquele tecido que vai ser usado em uma atividade física, né? Então essa é a função. E a outra coisa, né?
aumentar o número de mitocôndrias. Aumenta o número e o tamanho das mitocôndrias, né? Alguns autores, como Powers e Hawley, como McCardley, fala pra gente, acho que o McCardley também fala isso, agora eu não estou me lembrando, mas Powers e Hawley fala isso, né? Eu tenho um aumento em 120% aproximadamente de número de mitocôndrias nas minhas fibras musculares que estão em ação, né? Você entendeu que eu mais do que dobro a quantidade de mitocôndrias que eu tenho? Eu aumento o tamanho da mitocôndria em 40%. Então aumenta o tamanho, a área, a superfície de contato das cristas mitocondriais, onde eu tenho a presença da enzima ATP sintetase. Então pensa, eu aumento a capacidade em pegar o oxigênio do ar, eu aumento o número e o tamanho da minha mitocôndria, então muito oxigênio vai entrar dentro dessa mitocôndria, formar água se unindo ao hidrogênio, ativando muita enzima ATP sintetase. Para quê? Para formar ATP, para esse cara ter uma molécula com alta concentração de energia, para quando precisar, quebra e libera energia para ele fazer o exercício. Aí sim, o cara tem uma capacidade fisiológica de sintetizar ATP e armazenar. Para a hora que ele for fazer um HIIT, ele ter uma grande quantidade de ATP já pronta para ser quebrada e ele fazer o treino aeróbio de alta intensidade. Porque o HIIT é aeróbio de alta intensidade. Tá? Tem gente que chama esse treino que eu estou explicando aqui para vocês de aeróbio. Vamos fazer treino aeróbio, aí só é contínuo, só serve a corridinha. Não para não, diminui a velocidade não, mantém, mantém. Isso é fazer treino aeróbio para grande parte de professores aí que não entende, não estuda os métodos de treinamento. Né? Fazer aeróbio. Fazer cardio é fazer aeróbio. Aí o HIIT, para muitos, é anaeróbio. Por quê? Porque eu dou estímulo e descanso, estímulo e descanso. Igual a musculação. Contrai e relaxa, contrai e relaxa. Mas ao contrário, musculação ela é glicolítica, ela é anaeróbica pura. E ainda assim dá para fazer aeróbio dentro da musculação. Mas o HIIT, ele, apesar de ter a sua intermitência, o sistema energético predominante é aeróbio. Depois eu vou falar de HIIT para vocês e provo isso com artigos, tá? Para você ver. Agora, esse treinamento que eu estou fazendo aqui, eu não posso chamar de aeróbio, porque o HIIT também é aeróbio. Esse treinamento aqui é treinamento contínuo. Então eu tenho treinamento contínuo, parcelado, fracionado, progressivo ou não, e eu tenho o aeróbio intervalado, de baixa, moderada e de alta intensidade. Beleza? Então, falando em contínuo, que trabalha, que tem prioridade de melhorar essa parte aeróbia, contribui para eu fazer um outro aeróbio, que é o HIIT, de alta intensidade. Por quê? Eu preparei o corpo do meu aluno para utilizar mais gordura, produzir mais ATP, captar mais oxigênio, sintetizar ATP rapidamente com o processo, para que eu continue aerobicamente produzindo energia. Bacana, pessoas? Com relação às características gerais do método aí, tá tudo certo? Certinho, professor, tudo tranquilo. Bom, aí tem alguns métodos de treinamento contínuo, né? Os mais usados aí é o corrida contínua, o método aeróbio, que é o famoso método de Cooper, e o zona-alvo. Né? O zona-alvo, então, é o que mais é usado, né, nas academias. Você chega lá e o cara vai falar assim, hoje a nossa aula é uma aula de baixa intensidade com o objetivo de melhorar a resistência. A sua frequência cardíaca deve ficar entre 70% e 80% da sua frequência cardíaca máxima. Aí tem uma tabelinha lá na bicicleta, na esteira, na aula de running, na aula de spinning, tem uma tabelinha que mostra a sua idade e o local em que a sua frequência cardíaca deve ficar. Aí você tem que ficar entre 140 e 160 batimentos por minuto. Né? Aí o cara quando fala, hoje a aula é de potência, então a sua frequência tem que ficar entre
70% e 90% da frequência cardíaca, esse é o zona-alvo, né? É o que a maioria dos professores utilizam aí nas academias atualmente, né? Mas a gente tem outros métodos aí, alguns, né, impossíveis de serem aplicados com a população geral, né? Eu já tentei fazer e graças a Deus eu não consegui terminar porque é muito pesado, né? Outros que deram origem a modalidades que a gente tem, né, que é o caso do Cross Promenade. E o que eu mais uso até hoje, eu uso bastante comigo, que eu uso com alunos, que é o Fartlek, né, que é esse primeiro método aí, né, que está aí numa lista para você. O Fartlek foi criado pelo Gus Homer na década de 30, né? É um métodozinho que foi criado com o objetivo de facilitar o treinamento de alguns, né, e melhorar, né, o rendimento de atletas de alto nível, muito usado em momentos de transição de treinamento, tá? Então, é um dos métodos mais antigos. A partir da década de 30 surgiram vários outros métodos, que a gente vai ver alguns aqui, e que tinha esse objetivo, né? Era um jogo de corridas. Eu costumo explicar para o meu aluno assim, ó, agora você vai brincar de correr, que é o princípio do Fartlek, tá? Uma brincadeira de corrida. Em que sentido, Borginho? Você vai correr quando você der conta de correr, a hora que você cansar, você caminha. Aí você caminha só a ponto de recuperar o fôlego. A hora que você descansou, você corre de novo. Não pode deixar a frequência cardíaca baixar demais. Então esse é o método Fartlek. Lógico que o Gus Homer, lá na época, treinando atletas, ele controlava quanto tempo o cara ia correr, quanto tempo o cara ia trotar, quanto tempo o cara ia caminhar, né? Mas eu não faço isso com o meu aluno, porque ele não é um atleta. Então eu não controlo quanto tempo ele vai caminhar. Eu não controlo a frequência cardíaca dele quando ele vai abaixar, né? Alguns alunos eu já faço isso, mas os alunos iniciantes eu não faço isso. Então grande parte dos alunos hoje tem aqueles reloginhos, né? Smartwatches, né? Que já dá a frequência, aqueles polar, aqueles reloginhos, aqueles frequencímetros, né? Esse reloginho baratinho e tal, que verifica a frequência. Então eu pego, já calculo a frequência cardíaca do meu aluno, frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca de trabalho, e eu falo para ele assim, a hora que você estiver caminhando, sua frequência chegou em 100 e tanto, já é para começar a correr de novo. Ah, mas eu não recuperei o fôlego, sua frequência já baixou, continua correndo. Eu não posso deixar a frequência dele abaixar demais. Quando o aluno é iniciante, não, caminha, a hora que você descansar, você começa a correr novamente. Aí a corrida dele, na verdade, é um trote, não é nenhuma corrida, é um trote, né? Então, você pode controlar isso, onde ele vai correr, que distância ele vai correr, ou tempo de corrida, né? E o tempo de caminhada, ou trote, que ele vai fazendo aí nessa brincadeira de correr e caminhar, tá bom? Inicialmente, né, o Gus Homer criou isso para corredores de fundo, 5 mil, 10 mil, e meio fundo. Desculpa, meio fundo é de 800 metros no atletismo e 1.500 metros, tá? Para quem já teve aula, já tiveram aula de atletismo, aqui é 7º período já tiveram aula de atletismo com o Edinho, se não me engano, né? O Edinho? Não sei. Acho que para vocês quem deu foi o William, né? Então, vocês já tiveram lá a aula de atletismo. Então, vocês devem ter visto lá o que é prova de pista, o que é prova de campo, o que é prova com obstáculo, o que é prova rasa, né? Então, as pistas, você tem provas de fundo, meio fundo, raso e com obstáculo. E as provas de campo, né? Que você tem arremessos, né? Lançamentos, arremesso de martelo, lançamento de disco e assim vai, tá? E as provas de pista ainda envolvem as provas de salto, né? Então você tem salto em distância, salto em altura e salto com vara, né? As provas de salto. Então o Gus Homer lá em 30, ele fez o método, criou um método para corredores, né, de longa distância principalmente, né? Que até alguns maratonistas começaram a usar o método Fartlek em alguns momentos da periodização, né, em alguns momentos do treinamento. Eles ainda não chamavam de periodização. Tá? Eles chamavam de treinamento. Então era o método de treinamento, Só lá na década de 70 que começaram a vir os primeiros conceitos de periodização, preparação, competição e transição. E isso ficou bem fechadinho, instituído em 1977, quando o
o Matveev criou todo o processo, né, de periodização, né, periodizou o treino de alguns atletas para que eles pudessem cumprir e atingir o pico de desempenho na época prevista. Tá? Então, mas nessa época aí não existia isso ainda. Eram métodos de treinamento. E o cara ia treinando do jeito que o preconizador do método colocou. Alguns funcionavam, outros não. O fartlek ficou bem conhecido porque funcionava, né? Então, o que ele fez, né, de delimitação? Tempo de sessão de treino. Então, ele determinou que a sessão de treino tinha que ter no mínimo 40 minutos e no máximo 2 horas. Então, se eu ia fazer 2, 3 sessões de treino no dia, é outra conversa, né? Que aí ele organizava o treino dos atletas. Mas cada sessão de treino tinha que ter entre 40 e 120 minutos de duração. Tá? Aí ele foi tratando isso dessa forma. E ele colocou que o fartlek mesmo, né, o método, ele tinha que ser colocado, né, com superação de obstáculos, como, por exemplo, correr em subida, como, por exemplo, correr em dunas de areia, como, por exemplo, correr em trechos planos, como, por exemplo, treinar em montanhas, com obstáculos naturais, em bosques, né, em campos, e assim ia, tá? E ele controlava a intensidade do trabalho justamente com essas variações de percurso, né? Então isso é bacana de fazer, né? Porque me permite uma grande liberdade e uma grande capacidade imaginativa, né? Eu posso montar o treino que eu quiser com o meu. Pessoal, vocês estão me escutando? Agora sim, Borginho, tinha parado. Alô, alô? O senhor tá ouvindo a gente? Ah, não é possível, meu Deus do céu. Na hora que eu tô na linha de raciocínio aqui, o trem pifa. Hoje é quarta-feira, não é dia de pifar trem não, porcaria. Borginho, a gente tá te ouvindo, o senhor tá ouvindo agora? Ah, voltou. Entrei aqui agora. Tá ouvindo agora, Borginho? Nossa, agora sim, vamos lá então. Beleza. Vamos lá, vou continuar aqui. Deixa eu ver se eu lembro onde é que eu parei. Ah, sim, eu estava falando sobre essa variação de terrenos, né? Então isso é bacana, é fácil de você fazer, é fácil de você controlar, né? Te dar um exemplo de um aluno que eu tive há um tempo atrás, que ele era um empresário, dono de hotel aqui em Goiânia, e ele tinha... Ele é filho do dono, na verdade, né? Hoje é capaz dele ser o dono, porque ele não voltou para Goiânia. E ele tinha uma rede de hotéis, né? Tem uma rede de hotéis, ainda tem hotel dele aqui em Goiânia, chama Plaza Inn. E tem hotel no Rio de Janeiro também. E ele ia para o Rio de Janeiro direto, ele saía daqui para o Rio de Janeiro. O pai dele colocava ele era parte da diretoria, né? Mas o pai dele, que era o donão lá, o presidente da empresa, e ele ia para o Rio de Janeiro direto. E ele falava assim, Borginho, o meu hotel, ele fica ali onde eu vou ficar no hotel tal, que fica na Avenida Atlântica. Avenida Atlântica. Eu não sei onde fica a Avenida Atlântica lá no Rio de Janeiro, tá? Então, fica na beira da praia. Não sei nem que praia que é. Fica lá na beira da praia, na Avenida Atlântica. E aí eu tenho toda a orla para correr. E é plano. Aí ele me mandou uma foto, aquele trem lá, aquele planão gigante, né? Na beira da praia. E aí eu prescrevi o treino dele aqui. A gente corria no areião aqui. Eu corria junto com ele nos treinamentos. E ele fazia musculação por conta dele na academia do hotel, né? Então todo hotel tinha e ainda tem academias, né? Ele fazia musculação por conta dele, ele não queria a prescrição do treino da musculação na academia do hotel. Ele fazia só o basiquinho mesmo, não tinha
vontade de hipertrofiar nem nada, não. Só manutenção. E o treino dele era correr, ele gostava de correr. Então corria e corria muito bem. E aí ele falava assim, me passa o treino que eu tenho que fazer lá na praia, lá eu vou correr na orla, que jeito que eu corro, o que eu faço, quanto tempo, que velocidade. E aí eu passava fartlek para ele quando ele ia para lá. Porque eu não ia controlar nada dele. Né? Não tinha jeito de eu saber a frequência cardíaca, eu não estava vendo o rosto dele para saber qual era o comportamento dele. E nessa época não tinha essa ideia de consultoria online, não. Sabe? A gente já fazia, mas não tinha esse nome de consultoria online. Eu prescrevi o treino dele que ele ia fazer à distância. E aí o que eu fazia? Eu falava assim, ó, você vai correr, toda praia tem, né? Você não precisa nem ter ido para a praia para entender que tem um local onde a água termina, então a onda vem, molha a areia, volta. A água vem, molha a areia e volta. E onde essa água molha a areia fica compactada, ela fica mais firme, ela fica mais dura. Né? Às vezes ela dá uma quebradinha ou outra, mas ela fica mais firme. E eu tenho um ponto da praia que a areia é fofa, né? É pisada, aquela areia, né? Que é até difícil de você ficar andando nela. E você tem o calçadão. Né? Então lá nessa Avenida Atlântica tinha um calçadão lá que o pessoal corria. Né? Hoje toda praia tem um calçadão para o pessoal correr, né? Basicamente. Então, aqui no Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, tudo tem um calçadão para o pessoal fazer caminhada ou correr. Então o que ele fazia? Falava, o treino dele era de 40 minutos. Então o que eu fazia? Eu estipulava 2 blocos de 10 minutos de corrida na areia. Na areia fofa. Então eu falava, você vai fazer um aquecimento, você vai para o calçadão, você vai caminhar por 3 minutos. 3 minutos eu quero que você desça para a areia compactada. Aí você vai fazer 10 minutos na areia compactada. 10 minutos na areia compactada, você vai passar para areia fofa. Mais 10 minutos na areia fofa. 10 minutos na areia fofa, 10 minutos na areia fofa. Você vai subir para o calçadão e recuperar o fôlego. Ele corria muito bem, ele falava que em 3 a 5 minutos ele já tinha recuperado o fôlego. Mais 10 minutos de areia compactada, 10 minutos de areia fofa e volta para o calçadão. Seu treino terminou. Né? E ele treinava isso e ficava pesado, Borginho. Correr na areia fofa 10 minutos ali, e a areia lá era bem fofa mesmo, né? Então ele falava que se sentia bem pesado nessa corrida. Ele fazia só 40 minutos. Né? Já era o suficiente para ele sentir-se estimulado. Então, você entendeu o que eu fiz? Não tinha, na época, não existia frequencímetro, não. Entendeu? Reloginho de frequencímetro. Isso é bastante tempo atrás, né? Isso era 2000. Assim, algumas pessoas tinham, né? Mas não era todo mundo. O celular não marcava distância. Não tinha pedômetro, né? A gente tinha um pedômetro que você comprava, era caro. Só os atletas de alto nível tinham um frequencímetro e um GPSzinho para marcar a distância percorrida, né? Aluno normal de academia, de corrida de rua, não fazia isso, não. Então, você determinava por distância, né? Eu faço isso aqui em Goiânia. Eu tenho alunos de orientação online que eu faço isso aqui. Eu falo, você vai correr lá no Vaca Brava? Então presta atenção, lá no Vaca Brava tem a distância marcada no chão, lá no Areião também tem a distância marcada no chão. Lá no Horto, lá no Zoológico, lá também tem, lá no Lago das Rosas também tem a distância marcada lá no chão, né? Só você prestar atenção nessa distância, que tem gente que passa e nem percebe, né? Então eu quero que você faça 200 metros de corrida, e aí você fez 200 metros de corrida, eu quero que você caminhe até recuperar o fôlego. Não é para ficar passeando vendo macaquinho, não. É para caminhar, né? Tem uma distância entre passear e caminhar. Então você vai caminhar até recuperar o fôlego. Baixou um pouquinho, melhorou, corre mais 200 metros. Ou então você pode estipular, corre 200, caminha 100. Corre 200, caminha 100. Ah, Borginho, isso é intervalado? Quase. Dependendo do que eu vou fazer, pode ser intervalado. Né? Dependendo do que você fizer, não vai ser intervalado. Então depois a gente vê o intervalado e aí você vai saber qual é a diferença entre fazer um contínuo fracionado e fazer um intervalado. Tá? Então esse é o fartlek, bem tranquilo, você controla a distância, você controla tempo, você controla o local de corrida, se é cascalho, se é areia, se é não sei o que, então dá para fazer muita coisa. Aqui em Goiás não dá, né? Aqui no Cerradão nosso não dá para você fazer isso, a não ser que o cara vá correr na rua, né? Então você vai pegar uma pessoa que já é corredor de rua mesmo, aí dá para você fazer, como eu fazia antigamente, saía correndo aqui, batia rumo a Goianira, entrava naquelas
aquelas vazantes de estrada de terra ali, corria, entendeu? Ou se você estiver em Pirinópolis, aí dá para você fazer uma corrida bacana, né? Naquelas montanhas lá, você vai subir morro, vai descer morro, vai subir morro, vai descer morro, naquelas trilhas, aí dá para você fazer, né? Agora aqui não dá, né? Aqui a variante que você tem é pegar, equalizar o treino do seu aluno para fazer um fartlek, equalizar o treino pegando a subida do Areião, ali aquela subida que fica em frente ao hospital de urgências, né? Pega o planão lá da avenida e o planão lá da Polícia Federal, eu não lembro o nome daquelas ruas. Aí depois você faz a descida do Areião, aí depois você pega a subida do hospital de urgência de novo. O Vaca Brava também, tem a subida ali daquela avenidazinha ali que sai do Goiânia Shop ali, né, que começa a subir no sentido horário, né, aí lá em cima fica plano de novo, aí depois fica plano de novo, aí tem a descidinha do Vaca Brava, né, a descidinha da T10 ali, sobe de novo. Então dá para você fazer isso, né, dá para você organizar se a pessoa vai caminhar na subida ou se ela vai correr na subida. Então dá para você controlar a intensidade disso. Ó, na descida eu quero que você caminhe. A hora que você desceu, passou a estação de musculação ali, passou a estaçãozinha das barras fixa e abdominal, corrida na subida. Atingiu o plano, caminha de novo. Ou corre no plano, caminha na descida e caminha na subida. Trota na descida e caminha na subida. Então dá para você variar dessa forma, controlando isso baseado na frequência cardíaca do seu aluno, né? Então você controla a distância, você controla tempo, você controla a intensidade, inclinação. No Areião, não sei agora, por conta da pandemia, mas o interior do Areião fica aberto, e lá é cascalho, tem bambu caído, então tem obstáculos naturais, tem curvinha, tem pé de bambu que tem lá, né? Então dá para você fazer alguma alteração nesse sentido, né? Correr na terra, depois corre de novo e fazendo as curvinhas lá dentro do parque, e depois corre lá fora do parque, que é um trajeto mais linear, né? Bom, é isso. Fartlek, tá? Então permite bastante o uso da sua criatividade para você montar um treino de um aluno. $40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 2 horas de fartlek, dá para fazer muita coisa aí. E gera resultado, tá? E gera resultado. Pode ter certeza, eu faço e tenho bastante resultado com isso. Dúvidas no fartlek, pessoal? Estamos tranquilos? Tranquilo, professor. Ceruti. Aí lá na década de 50, um cara chamado Percy Wells, Ceruti, criou o método dele, né? Ele falou assim, ó, eu gostei do fartlek, mas vou mudar ele um pouquinho. Eu vou chamar ele de Borgex. Entendeu o que o cara fez? Ele pegou o fartlek, pegou o Valadarin e falou assim, eu vou fazer o meu, vou chamar ele de Ceruti. E aí ele falou, ó, é mais intenso e mais volume do que o fartlek. E vou controlar algumas coisas como o Valadarin faz. É um outro método também de treinamento contínuo da década de 30 ali também, tá? Só que muito mais difícil de ser feito e acabou não tendo tanto benefício e acabou deixando de ser usado na época, né? E hoje ninguém mais fala dele. Então, eu também treinava ao ar livre, o Ceruti, também treinava ao ar livre, campo, areia, montanha, cascalho, asfalto, né, terra, o que for, tá? E ele apresentava o método como sendo, né, baseado ali no fartlek como principal influência, com mais volume e mais intensidade. Então, enquanto o fartlek trabalhava ali uma sessão de treino com cerca de 40 a 120 minutos, uma sessão de treino, no máximo 2 por dia, o Ceruti colocava até 3 sessões de treinos por dia. Então, era mais volume e mais intensidade. Então, era muita intensidade somado a grandes volumes de treinamento. Então, essa era a principal característica do método Ceruti. E que tinha também essa mesma vertente do fartlek. Também criado, a princípio, para corredores de fundo, meio fundo, e priorizando, visualizando mais ainda, que não era o
o objetivo do Fartlek, o Cerutti focava nos maratonistas, né? Então, os maratonistas começaram a usar bastante o Cerutti. Então, exigia, por conta de tanto volume e tanta intensidade, uma questão psicológica mais centralizada no treinamento, né? Então, o cara não era qualquer um que fazia o Cerutti, como o Fartlek. Hoje eu pego um aluno iniciante, eu treino ele com Fartlek, né? Não preciso fazer os 40 minutos, faço 20 minutos, 30 minutos. O Fartlek me permitia isso. Agora, se eu for falar, eu vou fazer um Cerutti, não, o Cerutti ele baseia-se num trabalho de grande intensidade, né, em cima de um volume significativo, até 150 km por semana, 150 km por semana, então dá mais de 20 km por dia, né, e então exigia bastante a capacidade psicológica do indivíduo. Então tinha que ser atleta para fazer o Cerutti, para estar focado, né, pensando naquilo e o psicológico dele preparado para suportar, né, o treinamento de alta intensidade ali e superar esses sofrimentos aí impostos pelo treinamento, tá? Então era isso o Cerutti. Então o que ele fazia? No período de preparação física que eu acabei de te falar ali, então tem preparação, competição e transição, né? Pensando numa periodização que na época ainda não existia, eu acabei de falar. Então pensando em uma periodização, ou seja, o que o cara tinha nessa época aí, né? Ele preparava, chegava lá e competia, né? Então era isso, essa era a ideia dos caras. Não tinha um tempo determinado, que fazia aqui, o que fazia aqui, o que fazia aqui. Isso surgiu mais à frente. Cerutti na década de 50, 1952, se não me engano, lá na Austrália, que o cara criou ele. Então, o que ele fazia, né? Ele falava que era preparação. Então, quando eu estou preparando, eu tinha um período de trabalho de preparação que envolvia 150 quilômetros semanais. Aí, quando eu chegava perto da competição, que ele chamava de período de competição. Então, quando ele chegava perto da competição, ele falava assim, agora reduz de 150 para 100 quilômetros por semana. Então, pensa hoje, você pegar uma pessoa e colocar ela para correr 150 quilômetros por semana. 7 dias. 20 quilômetros por dia, 140. Então eu vou correr 20 ou pouco mais quilômetros por dia. Uma meia maratona todos os dias. Uma meia maratona todos os dias. Pensa uma pessoa comum da sociedade fazer isso. Você entendeu que a pessoa tem que estar focada, centrada na evolução do seu rendimento, né, esportivo? Então, fica complicado, né? E por ser alta intensidade, o que acontecia com o Cerutti? O objetivo dele chegava a trabalhar no limiar de lactato do indivíduo. Então ele tinha um desenvolvimento de resistência anaeróbia com grande ênfase, né? É lógico que isso melhorava o VO2 do indivíduo, tá? Ele melhorava o VO2 fazendo isso. Então era muito volume, 150 quilômetros semanais, em alta intensidade, o que chegava a desenvolver bastante o limiar de lactato, que não era, né, o objetivo do Fartlek, tá? Inicialmente. O que mais do Cerutti? Bom, é isso, né? Aí o Fartlek não fazia controle, né, de vou correr na subida, vou correr no plano, vou trotar na descida. O Fartlek ele não tinha esse intuito, né? O próprio atleta controlava o momento em que ele ia correr, o momento que ele ia trotar ou caminhar. Agora o Cerutti não. O Cerutti fazia esse controle. Ele falava, agora chegou o momento de aplicar sobrecarga. Aí eu vou aplicar sobrecarga na quilometragem semanal. Então eu estou correndo 70, ou essa semana você vai correr 100. Então não é assim, ó, chegou um aluno para mim e faça avaliação, vamos fazer Cerutti, essa semana você tem que correr 150. Não é assim. Eu vou aumentando gradativamente a quilometragem semanal. Então a sobrecarga que eu vou aplicar nele é na quilometragem semanal. É na velocidade da corrida. É no ritmo em partes do percurso, que é isso que eu estou falando. Chegou a subida, é para correr na subida. Chegou a subida, trota. Chegou a subida, caminha. Isso é controle de intensidade ou do ritmo em partes específicas do percurso. O Cerutti tinha isso muito bem instituído no seu treinamento. Então, se nesse momento do treino, a subida eu estou caminhando, a hora que eu vou aumentar a sobrecarga, opa, a subida agora é para trotar. Melhorou, está trotando bem a subida, a frequência cardíaca estabilizou, próxima evolução, próxima sobrecarga. A subida agora você vai correr.
Então ele controlava essa sobrecarga muito bem, né? As distâncias que ele ia correr de subida, de plano, ele controlava tudo isso, tá? Então é isso, o Ceruti, né? Bem difícil da gente usar isso hoje em dia, tá? E o controle do treinamento, né? Como eu falei, é feito como indicador a quilometragem vencida, né? Então bacana. Ah, e aí, né, o grande volume do Ceruti, né? Eu falei para vocês agora há pouco que ele indicava até 3 sessões de treino no dia, né? Então, olha aí nesse último parágrafo aí para você ver, ó. As sessões de treino dele também seguiam a influência do Fartlek, de 40 a 120 minutos de sessão, né, de volume, de duração da sessão. Só que o esquema de trabalho dele apresentava 3 sessões por dia. Uma antes do café da manhã, então o cara acordava e ia fazer uma sessão de treino. De quanto até, Borja? Não sei, 40 minutos, 60 minutos. Então ele ia fazer lá 1 hora de treino antes do café da manhã. Aí ele voltava, tomava o café, fazia o que tinha que fazer. Aí antes do almoço, outra sessão de treino, mais 2 horas de corrida. Mais 2 horas de treino, por exemplo, 120 minutos. Aí ele almoçava, e ao anoitecer lá de tardezinha, antes do jantar nosso, por exemplo, outra sessão de treinamento, né? E aí você tem uma evolução significativa, né? Então era um volume bastante, né, predominante, 3 sessões de treino no período preparatório, 3 sessões de treino. Você imagina você pegar o cara hoje e fazer 3 sessões de treino com ele. 1 hora antes do café da manhã, 2 horas antes do almoço, mais 2 horas de tarde, mais 1 hora de tarde. Então o cara tem 4 horas de corrida no dia. É pesado, não é? 4 horas de corrida no dia. Bem capaz do cara cumprir aí uma maratona, uma meia maratona e um pouco mais, né? Se fizer isso com o aluno hoje, no outro dia ele quer ver o capeta, mas não quer te ver na frente. Contrata outro personal. Mas como eu falei, né? O Fartlek foi usado para pessoas comuns também, né? O Ceruti já é mais complicado de você fazer, né? Eu já treinei Ceruti por uns 6 meses. Eu já tentei fazer. É bacana, você melhora o VO2 assim de forma significativa. Mas pelo nosso terreno aqui não ser tão acidentado assim, né? Você mantém muita estabilidade de terreno. Então acaba que você desiste de fazer esses métodos. Porque você tem que controlar, porque você tem que controlar quanto tempo você vai correr na subida, quanto tempo você vai correr de descida. Não dá para você variar, não tem terra, não tem areia aqui, então fica complicado, né? O máximo que eu fazia era sair daqui, correr, bater Goianira, voltar. Era desse tipo, assim, não tinha terrenão para você correr aqui. E hoje piorou, né? Onde é que eu vou fazer isso, né? Nas ruas de Goiânia, você vai ser atropelado, né? Complicado. Aí você tem que sair para correr. No autódromo dá para fazer? Dá. Tem uma parte do autódromo que tem a subida, tem uma parte que tem a descida, tem a retona que é plana. Então dá para você fazer uma adaptação ali no autódromo? Dá, mas é só asfalto, né? Então você só vai mexer com oscilação de terreno. Mas dá para fazer. Eu já adaptei Ceruti na minha época, que eu treinava corrida, eu já adaptei Ceruti para fazer na esteira da academia. A academia que eu trabalhava era a academia chamava Fitway, isso em 1909, 2000, no ano 2000. Né? Ficava ali dentro do Shopping Bougainville, onde hoje é o Piquiras. A academia era a maior academia de Goiânia, essa academia. Fitway, ela competia com a outra academia que chamava Procorpo. Então os alunos da elite de Goiânia ficavam divididos entre essas duas academias. Procorpo, que era a pioneira, e a Fitway, que chegou depois com muita grana, com equipamento bom, os bancos, a metalurgia dela toda branquinha, muito bem limpa diariamente, e o tecido do banco verde água, dessa cor aqui assim, ó. Essa cor aqui assim, um verde água, um azul bebê, sei lá que cor que é isso, entendeu? O tecido dessa cor. Academia muito bonita mesmo. E as esteiras, todas as esteiras vermelhas, e a esteira parecia aquelas esteiras da NASA. O computador dela era dessa largura aqui, que dava tudo, com inclinação de 30%. Era esteira violenta, cada esteira dessa era uma fortuna. Na época era mais cara do que um carro popular, pra você ter uma noção.
Aí o shopping entrou em falência, fechou para reforma, um novo dono veio administrar o Bougainville na época, aí a academia fechou, os donos da academia eram donos, ainda são donos da ReHap, uma loja de brinquedos de crianças, acho que é ReHap, não, Harry's, não é ReHap não, chama Harry's, os donos da Fitway eram donos dessa Harry's. Aí eles decidiram fechar a academia e não abrir de novo, vender essas esteiras caríssimas aí tudo. E aí dava para fazer, eu fiz bastante Cerute, controlando a inclinação da esteira, sabe? Treinei bastante lá nessa academia parte corrida nesse sentido. A esteira inclinava muito mesmo. Nossas esteiras hoje inclinam 12%, né? Tem um índice de inclinação de 3, 6, 9, 12. Algumas chegam a 15. Essa chegava a 30. Meu, era uma paredona. Entendeu? Era uma paredona mesmo. Era muito boa a esteira. Brincadeira. Era esteira de fazer exames, de exames cardiológicos, sabe? Essas esteiras usadas em clínicas de exames cardiológicos, que ela inclina bastante. Dá para você fazer, por exemplo, um protocolo de Machado, né? Um protocolo de Bruce máximo na esteira. Dá para fazer. Né? E aí dava, mas hoje em dia é difícil demais você fazer o Cerute, né? Então o que o Cerute preconizava, né? Ele tinha, ele optava ali, né? Então, opa, passei aqui sem querer, peraí, volta aqui. Então o que o Cerute ele colocava, né, pessoal? Ele controlava o treinamento através de 4 componentes principais. Então ele controlava uma sessão de treino, por exemplo, eu vou usar o fortalecimento como parte principal do meu treino. Então ele usava terrenos e planos variados. Então ele usava areia, ou ele usava inclinação, né, terreno, areia, cascalho, cimento, asfalto, ou planos, plano, inclinado e bem inclinado, para trabalhar, né, essa questão do fortalecimento. Então, por exemplo, antes do café da manhã, o cara sai em jejum e vai correr, e o objetivo dele hoje é fortalecimento. Então ele vai fazer 40 minutos de fortalecimento. Aí antes do almoço, o objetivo dele principal do treino mudou, não é fortalecimento, agora vai ser condicionamento. Então, antes do almoço, ele vai fazer 2 horas, são 120 minutos, buscando o máximo de quilometragem, né, possível naquela parte de condicionamento. Então ele ia correr 30 quilômetros antes do almoço. Né? Então, por sessão, no máximo 30 quilômetros. Ou seja, mais do que uma meia maratona. Né? Mais do que uma meia maratona. Então ele tem ali 2 horas para correr 30 quilômetros. Dá para fazer, não dá? 2 horas, 30 quilômetros, um cara que é atleta. Hoje a maratona está sendo fechada em 2 horas. Né? 2 horas e pouquinho. Então, em 2 horas por sessão, o cara consegue correr 30, né? Tranquilo. Então ele fazia isso. Ou então treinava ritmo, né? De tardezinha, terceira sessão sua hoje vai ser piques, tiros. Então você vai fazer 100 tiros de 100 metros. Então o cara não precisa nem sair da sombra do areião, né? Pega uma parte lá da pista que está metrada lá, a pista toda ela é metrada, quero 100 tiros de 100 metros. Você vai, dá um tirão, aí caminha, dá o seu intervalo, volta e outro tirão, aí dá um intervalinho, descansa, recupera a frequência cardíaca, bateu de novo e volta. Eu quero 100 tiros de 100 metros antes do jantar. Pronto. Aí o cara terminou, né? Então ele dividia isso, né? Eram 4 componentes principais no treinamento do Cerute: fortalecimento, condicionamento físico, ritmo e intensidade, né? Intensidade para ele era a maior possível. Então não tinha que discutir qual é a velocidade, não. É a maior possível, quando ele falava de intensidade. Né? Mais intensidade e mais volume do que o fartlek. Então era cada vez mais intenso, cada vez mais volume. Tá? Sempre mais e com mais intensidade. Era assim que ele mesmo falava. Bacana, Cerute, pessoal. Sossegados? Aí você acha que o Cerute era louco? Aí veio um cara chamado Arthur Leger, na mesma época do Cerute, né? O trem, não é para passar não. Aí ele pegou e fez um método muito loucão, chamado Marathon Training, ou método Leger. Você pode fazer o seu. Eu tenho o meu método Borgex de corrida. Então eu tenho a minha planilha de periodização de corrida, que eu faço com os meus alunos, método Borgex de corrida. Depois eu explico a base dele para vocês.
você pode criar o seu método de corrida. Né? O Ledyard criou o dele. Olha que bacana o método Ledyard. Né? Recebeu influência do Ceruti, Glenn Hut, Interval Training, treino de força, o próprio Ceruti. Ele foi pegando um monte de cada, Fartlek, foi pegando um pouquinho de cada método e fez o dele. Loucão, loucão, loucão. Vou falar muito dele não, porque... só falar uma coisa dele, né? As sessões eram mais longas, de 60 minutos a 150 minutos por sessão, tá? Ou seja, o método do Ledyard exigia mais volume e mais intensidade do que o próprio Ceruti, então era bem mais do que o Fartlek, né? E o atleta tinha que treinar 365 dias no ano, ele não tinha folga de domingo a domingo. Existem registros na história do treinamento esportivo que quem treinava com Arthur Ledyard era campeão de maratona. Só que quem conseguia terminar o treinamento. O cara que não conseguia terminar o treinamento, né, ou seja, não conseguia ganhar uma maratona, ou não conseguia, com treinamentos diferentes, ganhar dos atletas que eram treinados pelo Arthur Ledyard, que também foi atleta e também foi campeão de maratona na época. Olha só, vou falar muito dele não, só dá uma olhada nesse aqui. Eu sei que quem tiver com celular tá pequenininho, mas depois pega o PDF e aumenta para você dar uma olhada nessas características do treinamento do Ledyard, tá? Primeiro, ele dividia o treinamento dele em 6 etapas. A primeira etapa chamava de cross country, a segunda de corridas de longa distância, a terceira etapa de terrenos ondulados, aí vinha a quarta etapa de treino de velocidade, a quinta etapa de treino intervalado e a última etapa, que é a etapa pré-competição, ou seja, a etapa de manutenção. Eu tentei fazer o Ledyard, nessa época que eu treinava a corrida, eu tentei fazer o Ledyard, mas eu desisti, graças a Deus, eu não continuei. Eu parei na 7ª semana de treinamento, 8ª semana de treinamento, no máximo 8 semanas eu fiz. Não chegou a completar 2 meses, se eu me lembro bem. Ou seja, eu parei na etapa de cross country. Ainda bem, porque a etapa de longas distâncias, ela é pesadíssima. 160 quilômetros, 170 quilômetros na semana. É muita coisa. Presta atenção. As primeiras 12 semanas, você vai correr 20 quilômetros por semana, começa a primeira semaninha lá correndo 20 quilômetros por semana, beleza, né? Você corre isso num dia. Facinho. Então, eu já corria, então eu comecei a fazer ela com 70 quilômetros semanais. E aí cheguei na 8ª semana, já estava com 100, quase 100 km por semana. Então você terminava essas 12 semanas correndo 100 km por semana. Beleza, qualquer um vai dar conta de fazer isso. Né? Só que não era todos os dias. Então, corrida acontecia segunda, sábado. Domingo era trotão, que é os trotão de soltura. Né? Dava 20 km de trotão. Beleza, até 8 semanas, 7 semanas, 8 semanas eu consegui fazer isso aí, depois eu parei. Falei, não, é um desgaste muito grande, você começa a sentir dor muscular, articular, tendínea, ligamento, sabe? Eu não sou atleta de alto nível, então comecei a sentir, né? Os atletas de alto nível, eu não sei, eles passavam disso. E o próprio Ledyard colocou essa etapa aqui, ó, que é a etapa que eu, graças a Deus, não cheguei, essa etapa aqui, ó, como etapa-chave, tá? Que é a etapa da longa distância, que é a segunda etapa do método dele. São mais 14 semanas fazendo esse tipo de treino aí. A meta semanal é de 160 quilômetros. Então o cara que chegava ali já começando as semanas, né, começando a etapa de longas distâncias, ele já chegava fazendo 100 quilômetros semanais. E finalizava fazendo 160, 170 quilômetros semanais. Né? Aí eu coloquei o esqueminha que eu peguei do livro lá, que explica bastante sobre Ledyard, que fala sobre história de treinamento e tudo, depois eu pego o referencial e passo para vocês. Olha só o que ele corria aí na segunda-feira para quem está no computador aí. Eu sei que o celular está pequenininho, mas olha aí a segunda-feira, né? Quem já estava finalizando as 14 semanas, da 10ª semana para frente, o cara mantinha 160, 170 km por semana. Olha só quem está na 10ª semana para frente dessa segunda etapa. Segunda-feira, o cara vai correr 16 km, se não me engano. Na terça-feira, ele vai correr 24 km. Passou de meia maratona, hein? Na quarta... aí ele tem trechos
com subida. Segunda-feira, trechos com subida. E ele tinha que fazer 16 quilômetros em aproximadamente 1 hora. Na terça-feira, ele fazia 24 quilômetros em terreno plano, em aproximadamente 1 hora e meia. Aí na quarta-feira, 19 quilômetros, se eu não me engano. Para mim não dá para ler aqui, tá pequenininho. Usando o método Fartlek, em 1 hora e meia. Na quinta-feira, ele corria mais 30 quilômetros em terreno plano, por cerca de 2 horas. Na sexta-feira, ele ia para 16 quilômetros, com subida, em 1 hora, que é o mesmo treininho da segunda. Aí, sábado, você acha que o cara vai descansar? 32 quilômetros a 42 quilômetros, uma maratona no sábado. Em 3 horas, terreno plano. Domingo, você fala, domingo é descanso, até o criador descansou, 24 quilômetros, mais que uma meia maratona, trote em 2 horas. Trotar por 24 quilômetros, trotão, 20 quilômetros, 24 quilômetros de trote em 2 horas. É muito pesado, gente, é muito pesado, entendeu? Ele mesmo falava, passou da etapa de longa distância, você termina o método. Que aí depois vem correr em terreno ondulado, correr até o morro, é um tirão de 1,5 km, um tirão de 6 km, subida e descida. Aí vem os terrenos ondulados, tá? Aí 20 km por sessão no máximo, correndo, fazendo soltura muscular nas descidas ou nos planos, e treinando com velocidade nas subidas. Aí é tranquilo de fazer, você pode pegar essa etapa aí de terreno ondulado e fazer hoje com um aluno que ele dá conta de fazer, tá? Mas a etapa de longas distâncias é a etapa-chave, né? O período, né, dito crucial ali. Passou disso, beleza, não conseguiu, porque é muito pesado. Por 14 semanas você correr 150, 170 quilômetros, né, na semana. Começa com 100, que é o que você terminou a etapa de cross-country. Então você começa com 100 quilômetros semanais. E você já veio de 12 semanas com 100 quilômetros semanais. Então é muito pesado, né? Mas é a preparação física. É nesse período, cross-country e longas distâncias, até o ondulado entra nisso, é o período de ganhar capacidade. É o período onde ele vai evoluir. Depois disso, ele mantém, tá? Depois vem o trabalho intervalado, os tiros, né? Os tiros intervalados, treino intervalado, treinamento intervalado de moderada, de alta intensidade, e depois a manutenção, né? Que era o trote suave, 5 vezes por semana para manutenção, para ter a capacidade dele para as competições. Bom, se você tiver algum aluno aí de corrida de rua, que você queira adaptar o treino Ledyard, dá para fazer, né? Eu faço isso com um aluno meu que trabalha que treina corrida de rua. Eu adaptei o Ledyard. Eu não chamo de Ledyard, mas é um método muito bacana. Só que muito intenso, muito volumoso. Então, em vez de 100 quilômetros semanais, o meu aluno ele trabalha com 50 quilômetros semanais na primeira etapa. Como ele vai dividir isso, é ele que vai fazer. Eu só não quero que ele faça em 2 dias. 25 km no dia, 25 km. Segunda-feira eu vou correr 25. Na quinta-feira eu corro 25 de novo. Eu só não deixo ele fazer isso. Ele vai correr todos os dias. Se ele quiser fracionar uma sessão de manhã, uma sessão à tarde, ele pode. Mas ele tem que correr de segunda a sábado. Aí domingo eu deixo ele descansar, óbvio. Tem aluno que até tem momento que até eu falo para ele, não, você pode descansar sábado e domingo. Aí na outra semana eu falo para ele, eu quero corrida sábado, trotão no sábado. Então eu vou controlando a intensidade e o volume de treino dele, né? Então dependendo da etapa onde ele está, eu deixo ele fazer isso. E já cheguei a fazer até longas distâncias com esse aluno meu. Tá? É aluno de consultoria online, ele corre aqui em Goiânia. E eu faço, ele já está no longas distâncias. Ele está na... Deixa eu ver aqui quantas semanas ele está. Deixa eu ver aqui. Consultoria. Está aqui. Ele está na 6ª semana de longa distância. Está na 6ª semana de treino de longa distância. Né? Então agora ele está ali com quase 100 quilômetros. Quase 100 quilômetros semanais. E ele corre todos os dias, menos domingo. Então eu adaptei o Ledyard, eu praticamente
basicamente joguei tudo que ele fez, toda essa tabela e esse protocolo do Leader, eu joguei para metade a capacidade máxima. Então, ele está agora em 70, mas ele começou com 50 longas distâncias. Ele começou com 50 semanais. Então, tinha dia que ele fazia 5 longa distância, tem dia que ele fazia 10 longa distância. Aí, no sabadão ali, que está 42, é uma meia maratona que ele faz. Então, hoje, sabadão agora, próximo sábado, ele vai fazer uma meia maratona no sábado. Então, estou adaptando, mas ele está bem, ele corre, ele dorme bem, ele come bem, ele treina para isso, ele treina corrida. O negócio dele é fazer corrida. Ele nem gosta de participar de competição, o negócio dele é correr, ele gosta de correr. É esporte que ele faz por prazer mesmo, não faz isso para aparecer nem nada. Né? Agora, eu estou pensando se eu vou continuar, se eu vou fazer terreno ondulado com ele ou não, se eu vou fazer um fartlek no momento de terreno ondulado para dar uma queda no trabalho dele, depois eu volto para o Leader fazendo aumento de velocidade ou os intervalados, né? Então estou pensando ainda na periodização dele, se correr tudo bem, caminhar do jeito que está aqui, talvez eu faça uma quedinha e cresço novamente, né? Então você está entendendo? Você não precisa fazer o Leader propriamente dito com o seu aluno ou com você, você pode fazer uma adaptação disso, né? Fazer um terço de Leader. Então, divide o que ele faz aí por 3. Você pega seu aluno e fala assim, nosso objetivo é correr 30 km por semana. Cross country, a primeira etapa, cross country. Corre 30 km semanais. Seu aluno, você tá doido? Aí você corre 3 num dia, 5 no outro, 3 no outro. E aí você vai controlando o volume de treino dela para cumprir 30 km de corrida na semana. Aí você vai ver que lá na frente você consegue adaptar isso bem, né? Fácil, fácil. Bacana, pessoas. Estamos chegando no nosso horário limite aí. Eu deixei mais algumas coisas do Leader anotada aí para você, tá? E aí vai entrar uma parte da continuidade da nossa aula aí, que é o Cross Promenade. Então eu interrompo a gravação da aula aqui agora. Você tem que interromper, senão ela não grava.